Muito bem. Agora a gente vai dar uma pequena olhada aí nessa questão dos países e dos líderes. Olha só, os países, de uma forma geral, eles têm, eles são, eles têm uma regência de signo chinês próprio. Então, isso é uma coisa que nunca vai fugir, entende? Ele é predominante, ele predomina. Então, independente se o presidente do Brasil for cabra, independente se ele é galo, independente se é porco, né? Aí, assim, você vai ter uma espécie de modo, mas o geral vai ser dado pelo ano da fundação mesmo, não tem como mudar isso, né? O governante, ele vai dar uma reforçada ou ele vai dar ele vai se opor, digamos assim. Então vamos supor assim que você tem um país, sei lá, cabra, e daqui a pouco entra um governante boi. Cara, das duas uma. Ou o governo vai destruir ele, ou ele vai destruir o país. Exemplo, Alemanha e Hitler. A Alemanha de Hitler foi completamente destruída por causa do governo dele. Cara, isso aí que me deixa... Cara, é vergonha alheia. Literalmente vergonha alheia. O pessoal fica dizendo... Based bigodinho, based isso. Based uma porra, cara. Based um caralho. O sujeito era completamente da cabeça, né? O sujeito era o pior tipo de governante que a Alemanha podia ter naquele momento. E deu no que deu, o cara destruiu completamente o pouco de bom que havia naquele lugar, entende? O cara simplesmente acelerou a destruição. Ele abortou, por causa do que ele fez, todas as boas iniciativas que estavam sendo feitas. Eu tenho total convicção disso. Ele foi um desastre. As ideias dele, ideia de idiota. Completamente, cara, completamente. Então ali você teve detonação, sabe? O pessoal fica dizendo, eu não sei o que, isso, sei o que, aquilo. Não, ali você tinha o pior tipo de governante possível para aquela nação, sabe? O pior. Porque sendo ele boi e sendo a Alemanha cabra, ele acabou ressaltando, porque ele era vicioso, entende? Ele era um sujeito vicioso. Ele acabou ressaltando aquilo que havia de pior naquela nação que já estava fragilizada por causa de um excesso, né? O interessante é que a gente vai perceber que isso, esse tipo de relação com a França revolucionária sob Napoleão. Ali você percebe uma coisa um pouquinho diferente, né? O que detonou a França não foi Napoleão, o que detonou a França foi a Revolução, né? A Revolução refez a França, transformou a França num país rato, antes era um país cabra, né? Um sujeito como Napoleão jamais poderia ser governante de um país cabra, porque ele era boi. Mas no momento que a França revolucionária se torna rato, ele acende assim como um meteoro, né? E ele se torna um imperador, claro. Rato e boi, assim, é uma relação de amor muito forte. Então, é óbvio que a França rato iria botar, assim que tivesse um governante boi, iria botar ele num trono, porque é isso que o rato geralmente faz com o boi. O que você achou aí, meu filho? Eu sou uma comida. Eu acho que isso é um galho. Um galho de comida. Um galho de comida. É, tem que muito. Meu filhinho galo aí tá cheio de ideias. Muito bonitinho. É bem interessante isso aí. Então a gente vai perceber que o país ele tem o seu próprio espírito, vamos dizer assim. Ele tem o seu próprio o seu próprio modo. E o governante ele potencializa ou ele afunda, né, aquele país em específico. Por vezes pode acontecer do próprio país modular o governante, que é tipo o que está acontecendo com o Bolsonaro, né? A gente tem um país cavalo e um governante cabra. Ou até, por exemplo, o PT é cabra, né? Você percebe que o PT ele teve que se adaptar
tantas vezes ao modo da política brasileira que as próprias vertentes mais radicais do PT reclamam muito disso. O partido perdeu suas raízes, não sei o quê. Cara, assim, o meu cope, vamos dizer assim, é que o PT ele nunca vai conseguir atingir o objetivo dele aqui no Brasil. Ele nunca vai conseguir. Eu acho que talvez algum outro movimento, algum outro partido vai. Eu não sei da fundação do PSOL, não sei da fundação do Novo, né? Se eles forem movimentos assim, tipo Coelho, Porco, daí a coisa fica um pouco mais perigosa. Tigre também, cara, Tigre, sei lá, ter um governante tigre assim, ou um movimento tigre num país cabra é o desastre. É o desastre total. Vai perceber que qual foi o grande líder lá na Revolução Francesa, no país cabra? Robespierre, um tigre. O cara foi um desastre, detonou tudo, né? Eu vejo muita gente passando pano pro Robespierre, mas o cara era completamente maluco. Era uma espécie de viriato ao avesso, assim, que se meteu com política. Imagina o viriato na política, cara, que coisa espetacular. Enfim. Mas o que acontece numa nação cavalo é que o cavalo ele é yang, então quando tem uma relação entre cavalo e cabra, a personalidade do cavalo acaba se projetando. Isso aí em geral é assim, né? Se projeta sobre a personalidade da cabra. E a cabra, pela sua natureza yin e a sua natureza adaptável com relação ao cavalo, acaba se adaptando ao modo do cavalo. Então você vai perceber que, né, uma cabra se adaptando a um cavalo vai aprender a ser mais diplomática, vai ter mais jogo de cintura. Mas assim, o objetivo se perde facilmente, o objetivo se perde rapidamente. E às vezes em nome de uma certa harmonia e uma conformidade, porque o cavalo, ele, apesar de ser muito dinâmico, ele também é conformista, né? O conformismo no cavalo é um troço muito forte. Você vai perceber que esses movimentos eles avançam um pouco e daqui a pouco eles têm que ceder em tantas coisas que acaba que não dá em muita coisa, sabe? Você dá uma estragada geral ali na moralidade do povo, o povo começa a ficar um pouco mais afeito às tuas ideias, mas assim, fundamentalmente, você percebe que não se conseguiu tanta coisa, assim, que não se tenha percebido no globo como um todo, como um fenômeno, sabe? Então eu já vi vários petistas reclamando horrores do quão pouco eles avançaram na agenda deles, sabe? Sei que pros neocons é um troço desesperador. PT, vai transformar isso aqui, Venezuela. Não vai, cara. Não, realmente não vai. Você precisaria aqui no Brasil de um governante tigre, né? Pra fazer isso. Você precisaria de um governante cão. Cara, o momento que entrar um cão ou um tigre no governo do Brasil e ele for de esquerda, já era, cara. Pode fugir do país. Pode fugir do país porque é certo. É certo que a coisa vai desandar, sabe? Porque vai potencializar, entende? Agora, se for um tigre ou um cão com as ideias corretas, você pode esperar que pode ser que algumas coisas melhorem, né? Mas enfim, uma coisa bastante interessante é que a gente vai perceber que o Brasil sempre teve uma certa tradição diplomática, né? Isso é coisa de cavalo mesmo. Coisa do deixa disso, também é coisa de cavalo, né? Só que você vai perceber que em dados momentos o Brasil ele tem arrobos de gigantismo, sabe? A gente é foda, a gente é forte, a gente é império, não sei o quê. E é sempre contra fracote, cara. É sempre contra fracote. É bem coisa de cavalo isso aí. O cavalo ele não gosta de brigar de forma alguma com quem é um pouco mais forte, mas alguém que seja muito mais fraco que ele e discorde dele, né? Ou ele perceba que esse alguém, ele tenha talvez uma falsa impressão que esse alguém é mais frágil do que ele vai com tudo, cara. Ele vai com tudo. Porque o cavalo, ele tem esse lado fanfarrão, sabe? Quando ele tá num grupo que confirma ele, vamos dizer assim, quando ele percebe que ele é bem visto por um grupo, ele gosta de crescer pra cima dos outros, sabe? Que ele perceba como mais fraco. Isso é uma coisa que ele até compartilha com um boi, isso aí, né?
Embora o boi não precise da aprovação de um grupo para fazer uma coisa dessas. O boi é chato pra cacete. Agora o cavalo gosta muito de estar com a galerinha, entendeu? Eu já tive uma ou outra experiência super desagradável com um cavalo que se sentiu super à vontade para me difamar por aí, né? Fez isso porque não me viu pessoalmente, cara. Te ser bem sincero, fez isso porque não me viu pessoalmente. Me visse pessoalmente, ele não saía com o rosto inteiro. Eu vou te ser bem sincero. Não saía com o rosto inteiro. Então o Brasil é tipo isso, cara. Você vai ver, por exemplo, Guerra do Paraguai. Ele não assumiu a encrenca sozinho, mesmo que ele tivesse todas as condições. Todas as guerras que o Brasil se envolveu aqui, regionalmente, vão ser guerras que ele chama aliado. É bem cavalo mesmo. Cavalo é assim. Ele nunca vai sozinho, ele chama aliado. Ele chama os amigos. Mesmo que ele facilmente aguentasse a guerra contra todo mundo junto, ele chama aliado. Porque ele quer perceber que ele faz parte de uma corrente, vamos dizer assim. Que ele está conforme alguma corrente correta de ideias, né? E que seja conveniente para ele se manter o mesmo. É bem interessante isso. Aí a gente vai notar, por exemplo, né? Getúlio Vargas foi um governante macaco, né? Um governante macaco, basicamente, ele tenta concentrar toda... Meu filho, coloca a pedra lá de volta. Meu filho jogando pedra na rua. Ele concentra todo o poder em torno de si. Ele concentra o poder em torno de si, na sua figura. Negócio de culto de personalidade, macaco simplesmente adora. Ao mesmo tempo em que ele se mostra muito maleável no campo das ideias. O governante macaco é assim. O macaco ele não está ligando muito para princípios, para ideologia. O macaco realmente dá zero fodas para isso, cara. O macaco, ele geralmente ele odeia a vida política como causa ideológica. Mas o macaco ele adora a vida política como um meio de ascensão e de aumento da personalidade dele e expressão do carisma. Ele gosta de ser visto. E ele é muito bom nisso. Então você vai perceber que Getúlio Vargas, ele é carismático, ele concentra o poder em torno de si e ele oscila muito no campo ideológico porque ele não é capitalista, socialista, fascista, ele não é nada disso, ele é varguista. Getúlio Vargas é varguista. Todo macaco é macaquista, entendeu? É ele mesmo. Então, por exemplo, Will Smith é Will Smithista. Tá? Ele tá nem aí. Pega qualquer cara macaco aí, do signo do macaco, você vai perceber que ele é partidário de si mesmo. Ele exalta-se a si mesmo e ele vai usar o que tem no momento para fazer isso. Ora, sei lá, você pega aí um macaco radical tradicionalista, isso aí é o que me promove agora, daqui a pouco ele vai pegar alguma outra coisa. Então você percebe que, em geral, o macaco ele tá no estado vicioso, ele não se importa muito com princípios. Você vai ver isso na própria lenda do Rei Macaco. Ele não tem princípios. Ele está basicamente brincando pelo mundo, passeando. Então é o seguinte. Você vai ver, por exemplo, o Lula. Lula é galo. O galo ele tem uma tendência parecida com a do macaco, né? Mas é no sentido de ser popular. O Getúlio Vargas ele não se importava tanto em ser popular, né, no sentido de ter uma boa opinião perante o povo, quanto no sentido de ser obedecido. O macaco tá nem aí para esse negócio de popularidade, ele tá aí pro negócio dele poder fazer o que ele quiser e ele ser o cara que manda em todo mundo. O galo não. O galo ele gosta de dar a impressão, ele gosta de perceber que todo mundo ama ele e todo mundo quer a atenção dele. E quando ele fala, todo mundo fica calado, todo mundo ri das piadas dele, todo mundo gosta da companhia dele. Ou seja, ele pode comer qualquer um, né? Pode comer qualquer mulher e ele pode ser amigo de qualquer um, pode pedir dinheiro emprestado para qualquer um, ele pode emprestar dinheiro para qualquer um. Ou seja, ele é realmente um galo dentro de um galinheiro, sabe?
E tu vai ver que o Lula fez isso. Ele passou uma imagem de Lulinha, paz e amor, né? Cool guy, carinha legal, etc. E para muita gente essa imagem colou. Você vai perceber que ele passou uma imagem de ser um moderado. Ele quis agradar vários setores assim da política, da sociedade de uma forma geral, enquanto o partido dele fazia todo o serviço sujo, vamos dizer assim. Até algumas alas radicais do PT espernearam muito na época e acabaram se descolando do partido e tal. Isso aí é o câncer fazendo metástase, né? Enfim. E o Lula, ele se encantou com o fato que ele atingiu o poder. E é engraçado terem confiado num galo para liderar um movimento que, em princípio, não devia ter um símbolo aglutinador tão egoísta. Então ele acabou engolindo, vamos dizer assim, na figura dele. E ele não pode mais fugir dessa figura. Cara, ele tá numa sinuca, entendeu? Se o Lula atingir o poder, ele vai ter que ser... Ele vai ter que, sei lá, sabe? Ele vai ter que pegar aquela imagem dele que ele construiu lá naqueles anos, desde 2002, 2003 até... não tô lembrando. Enfim, o governo dele durou pra caralho. Chato pra cacete. Quis ser amado por todo mundo, bem coisa de galo mesmo, né? O galo quer chamar atenção. E depois teve a Dilma, né? Dilma é de porco. Aí você percebe que o grande mote da Dilma... Meu filho, pra cá! Foi prosperidade. Coisa de porco mesmo. O porco, ele gosta de se legitimar por trabalho duro e conforto. Então você vai perceber que no governo da Dilma houve expansão de crédito, se teve uma impressão de fartura, de prosperidade, né? Minha casa, minha vida, e etc, né? Linha de crédito para todo tipo de caralho de coisa. Enquanto isso, a economia ia afundando por causa dessas maquiagens que ela fazia. Até foi impeachmentado por causa disso, né? Esse foi o pretexto, pelo menos. Bem típico de porco, cara. Porco é gastador. Porco trabalha pra cacete, mas porco é gastador também. Numa das lendas típicas que envolvem o signo de porco, com o Badi, que é basicamente um deus, uma deidade que acabou caindo porque chavecou lá a rainha do céu. O cara chavecou a rainha do céu, cara. Bicho burro. E era um deus poderoso, deus de guerra, assim, deus da água, inclusive, almirante. E ele foi banido pra terra como uma espécie de porco. Um porco amaldiçoado. Que era poderoso, mas tinha uma fome tremenda e um apetite sexual do tamanho do mundo. Então ele tinha muito potencial, muito forte, ultra giga shed, quase tão forte quanto o Rei Macaco, mas ele se perdeu por causa de gula e luxúria, né? Triste fim do Badi. E Badi significa literalmente idiota, né? Então você percebe precisamente isso. A Dilma começa a ser pressionada e daí se revela que ela de fato não manja porra nenhuma de economia, né? Não manja porra nenhuma nem de pensamento. Ela tava doida lá, cara. Tava doida. Tava se vendo pressionado. Você começa a pressionar o porco, ele começa a ser afofado na farinha. E cavalo não é muito bondoso com porco também. Então o espírito gerentona dela assim não era muito agradável pro modo brasileiro, né? E se fudeu por causa disso. Aí entra o Jair Micto Messias Biroliro, cheio de boas ideias, cheio de boas intenções, mas que foi engolido pela politicagem, pelas dificuldades do cavalo brasileiro. Tem algumas outras reflexões possíveis, né? Por exemplo, a gente percebe que o Japão, sob o shogunato, é macaco. E é precisamente isso que o Japão é, né? O Japão, como um país durante o shogunato, vai ser
bastante volúvel na questão de ideologia e valores. Tanto é que eles acabam perseguindo os católicos, em grande parte por causa de conspiração holandesa calvinista que ofereceu mais para os japoneses e fez a cabeça do japonês que os católicos queriam, na verdade, colonizar e dominar o Japão. E macaco não aceita isso. Então perseguiu os católicos de graça, cara. De graça. Tudo culpa dos calvinistas. Ó, isso aí é uma culpa que os calvinistas nunca vão conseguir sanar, cara. Só voltando pra igreja. Mesmo assim, por mim, eu acho que seria muito justo eles passarem uns 10 anos assim, ajoelhados no milho, como penitência por terem feito tantos mártires por causa de mera politicagem e guerrinha ideológica com os católicos. Isso é imperdoável, cara, pelo amor de Deus. Depois tem pachorra de dizer assim, eu respeito muito os católicos. Respeito uma porra. Olha o que fizeram no passado, o que me garante que não vão fazer de novo? E vários outros episódios que eles fizeram isso aí. Aí o macaco Japão sob shogunato, ele simplesmente ia pro lado que mais o atraía, né? Enquanto ele se mantinha ele mesmo. Vai ver os Estados Unidos boi, né? Não aceita nada que discorde dele. Ele pisoteia, ele passa por cima mesmo. E um país boi não aceita nada menos do que a dominação e hegemonia global, no sentido total, material, cultural, militar, tudo. Né? É bem interessante isso aí, cara. Isso aí vale talvez um vídeo inteiro a respeito desse assunto. Abração aí, pessoal. Fique com Deus.